vou dar-vos algumas dicas para maximizarem a vossa nota no exame de português, por isso partilhem com os vossos colegas. A propósito desta pergunta sobre como é que devemos escrever uma apreciação crítica, calculo que esteja relacionada com o último grupo do exame em que vos pedem um artigo de opinião, um comentário a uma frase. As dicas que eu vos vou dar servem para todos os textos que vocês escrevem, independentemente de ser a apreciação crítica ou não. A coisa mais importante e mais valorizada numa resposta é a organização do texto. Todos nós sabemos introdução, desenvolvimento e conclusão, portanto, o texto tem que ter no mínimo 3 parágrafos e é muito importante que vocês cumpram este mínimo. Pode ter mais, mas pelo menos 3 parágrafos tem que ter. Então, por onde é que vamos começar? A primeira dica e mais importante que eu tenho para vos dizer é, antes de começarem a escrever a vossa resposta, devem organizá-la. E como é que se organiza uma resposta escrita? Organiza-se na folha de rascunho. Vocês devem começar por escrever por tópicos as ideias que se lembram sobre aquele tema ou que querem falar sobre a frase que vos foi pedida para comentar. No caso da frase, é dito claramente que vocês devem ter 2 argumentos e 2 exemplos e, portanto, é importante que vocês estruturem isso. É igualmente importante que vocês pensem em todas as coisas que vocês querem dizer e escrevem isto por tópicos na folha de rascunho. A seguir vão numerar esses tópicos, porque o nosso cérebro não se lembra das ideias pela ordem pela qual devem ser apresentadas. Lembra-se por outra. E por isso, quando vocês tiverem as vossas ideias escritas, o que devem fazer é colocar 1, 2, 2.1, eventualmente 2.2 e com base nessa estrutura devem então seguir essa ordem que vocês próprios criaram, lembrando-se da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Na introdução, vocês devem sempre, no caso de uma frase, ir buscar um tópico da frase, portanto, algum excerto da frase deve ser citado. No caso de outro tipo de respostas, devem indicar qual é o poema sobre o qual estão a falar, em que época da literatura é que se insere, por exemplo. E depois passam para o desenvolvimento. E o desenvolvimento já é ou a análise do poema, ou a análise do excerto literário, ou o início da argumentação do vosso texto crítico, está bem? Do vosso texto de opinião. Lembrem-se também que é igualmente importante fazerem uma conclusão forte para que fechem o texto com chave de ouro. Outras dicas. Muita atenção à pontuação, pontuação correta. Eu tenho um vídeo que é a canção da vírgula. É muito fácil percebermos as regras através da música. Vão ver. Também posso deixar nos comentários o vídeo tagado. E também vos vou dar algumas dicas de palavras que vocês podem utilizar em substituição de outras que são mais comuns e mais da oralidade. Por exemplo, em vez de utilizarem abusivamente a palavra mas, podem substituir por sinónimos. Porém, todavia, contudo, não obstante, embora, apesar de. E isto vai fazer com que os tempos verbais mudem para tempos verbais mais formais. Por exemplo, em vez de dizerem quando qualquer coisa, dizem a quando de. Por exemplo, quando entrei, a quando da entrada. Outro tópico, podem dizer, em vez de por isso, pelo que. Em vez de simultaneamente, podem dizer concomitantemente. Os advérbios terminados em mente são excelentes, utilizem-nos em abundância. A articulação do texto é muito importante. Pensem não só na estrutura, mas na forma como vão unir as ideias. Recapitulando, ler muito bem a pergunta, escrever lateralmente na folha de rascunho ideias-chave, organizar essas ideias-chave por ordem, não é? 1, 2, 3, numerando-as. 4, não se esquecerem daquilo que deve ser escrito na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. 5, utilizarem vocabulário diversificado, articuladores, conectores linguísticos, recorrendo a algumas das estruturas
que eu ainda há pouco indiquei.